estou aqui hoje para falar sobre a escola como formadora de valores éticos. Os valores éticos, morais. Você sabe o que é ética? O que é moral? Então nós vamos ver hoje se a escola é a única ou o único lugar onde se tem os valores éticos, onde você consegue os valores éticos da sua vida, tá? Então a primeira coisa é isso. É só a escola, não é a escola, é a família, é quem mais? É a igreja, é a comunidade. Do ponto de vista social, quem é responsável por dar esses valores éticos, oferecer esses valores éticos que as pessoas têm e que hoje faz falta muito no Brasil, principalmente em se tratando do meio político, ok? Então vamos lá, ó, tá aqui. Quais são os aspectos? São vários os aspectos que compõem a formação do homem e a escolarização é apenas uma dessas partes. Presta atenção. Então, ó, de cara a gente já está vendo aqui. Isso aqui também é parte da interpretação de texto. Você, meu amigo, minha amiga, que está estudando esses tópicos aqui de conhecimentos pedagógicos, não tem que ficar preocupado em saber tudo o que está escrito aqui. Você tem que absorver qual é a essência, quais são os tópicos principais desses temas aqui, para que você possa fazer lá a sua prova, fazer a sua redação, tá? Então está dizendo de cara aqui que não são, a escola não é a única que tem que ensinar os valores éticos, tá? Então muitos são os aspectos que compõem a formação do homem, essa formação ética, moral, tá? E a escolarização, a escola, é apenas parte dessa formação, porque a educação pressupõe um todo dinâmico e contínuo, que se inicia onde? Na família. Então, o primeiro contato ético, moral que a criança tem é na família. Eu vou dar um exemplo para você. Ó, há pouco tempo, havia uma música, que você deve se lembrar disso, uma música que dizia assim, dói um tapinha, não dói, né? Dói um tapinha, não dói. Achei, vou parar. Ó, dói, um tapinha não dói. Você imagina uma criança que vive num ambiente em que o pai espanca a mãe. E a mãe, tradicionalmente no Brasil, algumas mães não reclamam. Por quê? Por causa da família, para não desestruturar, famílias não vão e não denunciam o parceiro. E esse espancamento, bater na esposa, na companheira, continua, se perpetua por vários e vários anos. Pois bem, esta criança, juntamente com esta música, que ela está ouvindo todos os dias na rádio, porque é esse tipo de música que toca na nossa rádio, dói, um tapinha não dói, mais atrás ainda, esta é mais velha, né? Uma música que dizia, tapa na cara. Então, o cidadão ficava, tapa na cara, tapa na cara. E adivinha quem é que ficava batendo? O homem. Adivinha quem é que ficava apanhando? A mulher. Isso, esse movimento de ficar apanhando e de ficar batendo, ela alastrado, as criancinhas viam e faziam. Pois é, essas músicas simples, aliado ao comportamento familiar da natureza, eu estou dizendo um comportamento, um exemplo, né, de bater, fora o irmão que bate no irmão, o pai que bate na irmã, que bate no filho, etc. Tá? Então, quando diz dói, um tapinha não dói, esse valor ético é aprendido na família. E vai para a escola. Então, ele vai com aquela percepção de que bater na mulher é uma coisa natural. A mulher realmente apanha de vez em quando, e eu sei isso porque meu pai bate na minha mãe, e a música perpetua esse tipo de comportamento, tá? Então veja, quando nós falamos que são muitos os aspectos que compõem a formação do homem, a escola é um deles, a família é outro, a sociedade, a comunidade é outra, o bairro é outra, a academia que ele participa de luta marcial é outra, que vai ensinar que a luta marcial não pode ser usada para brigar, e sim para competir, para a autodefesa, para o bem-estar da pessoa. Correto? Então, vejam bem, o primeiro aspecto é que os valores éticos não são aprendidos somente na escola. É um todo dinâmico, tá? Aqui, ó, um todo dinâmico e contínuo que se inicia na família e ocorre durante toda a vida, nas interações que os seres humanos estabelecem com os outros e com o mundo.
Pensar na formação das pessoas obriga-nos a pensar em sua educação integral. Então vejam bem. Primeira coisa, tópico que eu tenho que guardar desse tema. Qual é? A educação ética, moral de uma pessoa não ocorre somente no ambiente escolar. O ambiente escolar é um dos elementos, um dos locais em que há a interação, em que há esse aprendizado dos elementos morais e éticos, tá? Mas isto ocorre de maneira dinâmica, é um todo dinâmico, que se inicia na família, ok? Então vamos lá, ó. O cenário da educação brasileira é bastante complexo, tá? Então a mídia e as pesquisas mostram diferentes problemas. Presta atenção, o que a mídia nos mostra hoje, tá? Que vão estar diretamente relacionados com a aprendizagem, com o aprendizado desses valores éticos. Falta de valorização do professor, falta de estrutura, falta de apoio da família, crianças de famílias desestruturadas, tá? Então, as pesquisas mostram que existe isso. Aí você imagina uma família desestruturada, que tipo de ética se aprende, ou se tem, ou se constrói, ou se valoriza numa família desestruturada. Então eu tenho que pensar numa família desestruturada no sentido de não ter a perspectiva básica de apoio aos filhos. Uma ou outra família que vai se separar, por exemplo, e quando eu falo desestruturada, eu não estou falando uma família separada. Eu posso ter uma família unida, pai, mãe, filhos, e esta família ser desestruturada. Tá? Desestruturado significa não ter valores, não ter perspectivas, tá? Então não tem emprego, os filhos não têm a higiene, a alimentação adequada, enfim, não tem uma base estrutural que possa fazer com que eles cresçam e tenham valores morais e éticos suficientes para que a sua vida possa ser uma vida cidadã, uma vida normal, tá? Então nós temos uma cultura que não valoriza o ensino, entre outras questões, tá? Primeira coisa, que eu estou falando de ensino, não estou? Estou falando de ensino lá, primeiramente, de casa, da família. Então, a criança está a todo momento se aprendendo, e esse aprendizado gera um comportamento, e esse comportamento é balizado, ele tem como parâmetro valores que eu vou aprendendo na família, na escola, em outros lugares. Aí eu pergunto, quando esta base familiar desestruturada, juntamente com outros valores sociais que nós aprendemos na sociedade, que muitas vezes não são valores que nós devemos cultivar como bons valores. Por exemplo, furar fila, dar um jeitinho, levar vantagem, que são características da nossa sociedade. Certo? Ser preconceituoso, são valores que nós temos como parâmetros na nossa sociedade. Então, quando isso acontece, quando não há esse entendimento, e isso começa pela educação, principalmente pela família, então a família não tem esse compromisso. Leva para a escola, que também faz o seu papel, mas não é suficiente. E vai para a sociedade, onde isso é multiplicado, pronto. Temos um cenário de barbárie, temos um cenário de pessoas que não conseguem viver socialmente de maneira digna, de maneira correta. E aí nós vamos eternamente reclamar de tudo, principalmente da corrupção e da corrupção dos nossos políticos, ok? Então vamos lá. Ó, mesmo com tantas adversidades, presta atenção que quando eu coloco esse mesmo aqui, isso é uma conjunção concessiva. Sabe o que é conjunção concessiva, meu amigo, minha amiga? Você que não sabe o que é conjunção concessiva, é uma conjunção que inicia com uma ação ou com uma atitude ou com uma ideia contrária do que nós dissemos anteriormente. Nós não falamos que há um cenário de barbárie? Então ele está dizendo, mesmo com tantas adversidades, mesmo com esse cenário de barbárie, no Brasil, a escola mantém-se como grande responsável pela transmissão dos conhecimentos universais e como instituição que possibilita
construção e internalização do conhecimento, atuando inclusive na formação ética e moral do aluno. Vejam, então, a escola é ainda, embora esse cenário seja muito ruim, ela é ainda a instituição onde você aprende os conteúdos de história, de geografia, conteúdos que são próprios do conhecimento. Mas, além disso, você aprende também a ser cidadão, a ser ético. Você sabe que você não pode bagunçar na sala de aula. Você vai sofrer punição. E essa punição que você sofre na sala de aula, ou que a criança sofre na sala de aula, ela se amplia na sociedade. Porque a escola é um microcosmo da sociedade. Ela vai atuar como formação de um indivíduo que vai para a sociedade. Então, quando a escola pega esta criança e põe de castigo, esse castigo vai se ampliar quando ela for para a sociedade e fizer alguma coisa errada. Ela tem que saber disso. Agora, principalmente, a escola tem que saber disso para poder ampliar essa noção social que o aluno precisa ter. Então, olha só. Se o aluno ele tem noção de que quando ele faz alguma coisa errada, ele sofre algum tipo de penalidade, ele vai levar essa noção para a sociedade. E aí também a sociedade vai puni-lo de alguma maneira se ele fizer alguma coisa errada. Ele tem que saber disso. Agora, se a escola não faz o seu papel, que é exatamente mostrar isso para o aluno, a escola passa a mão na cabecinha do aluno, porque é um reflexo do que a sociedade faz com as pessoas, ela passa a mão na cabeça de muitas pessoas, do menor infrator, passa a mão na cabeça do político que rouba, porque dá a impressão que no Brasil roubar é compensável, compensa roubar, porque você fica pouco tempo na cadeia, sai milionário, é isso que acontece. Então, se acontece isso na escola, acontece isso na sociedade. Se acontece na sociedade, a escola copia isso, e aí nós temos um problema social enorme, que nós temos hoje. Então, olha só, a escola, apesar de tudo, ainda é o lugar onde você vai aprender, onde se aprende conceitos, e esses conceitos são levados para a sociedade, inclusive conceitos de ética e moral do nosso aluno, tá? E o professor? Presta atenção, o professor, além de ter uma atitude de ensinante, daquele que vai ensinar alguma coisa para o aluno, é um formador. Formador por quê? A sua relação com os outros, com a vida, com seus próprios aprendizes, influencia sobremaneira seus educandos. Então, o que está dizendo? Olha, são microcosmos, né? Então eu tenho a sociedade, que é o maior. Eu tenho a escola, que é outro. Eu tenho a família, que é outro. E eu tenho o próprio professor. Vejam, tudo que se aprende é um conjunto de um todo. De um todo. Então, isso é a funcionalidade da nossa sociedade. Então, estou dizendo aqui um parâmetro da sociedade positivista que nós vivemos. Infelizmente ou felizmente, né, depende do seu conceito, é assim. Tá? Então, o que acontece? A formação do professor, aquilo que ele tem de conhecimento e que ele vai passar juntamente com os conhecimentos formais de sociologia, de filosofia, de educação artística, português, o seu conhecimento, a sua base teórica, aquilo que ele tem de visão de mundo, vai influenciar também o aluno para ter a sua visão de mundo. Ok? Então, quando eu falo aqui, ó, o professor, além de ter uma atitude de ensinante, quer dizer, ensinar o conteúdo formal, porque a relação com os outros, porque a sua relação com os outros, com a vida e com seus próprios aprendizes, influencia sobre a maneira de seus educandos. Então, além de ensinar, ele também é um influenciador. Se ele tem uma atitude, um discurso que seja construtivo, o aluno terá esse discurso construtivo também como referência. E aí ele vai ser um aluno melhor ou um aluno pior, dependendo de como vai ser construído. Acredita-se que sim, o professor consegue passar na sua maioria, na maioria das vezes, uma perspectiva ética, moral para o seu aluno, que vai ser algo construtivo, tá? Então, nesse sentido, o amadurecimento moral e a ética do professor são fundamentais no exercício de sua profissão. Professor ético, aluno tende a ser também ético. Porque, principalmente para os menores,
o professor é o espelho. É aquele ainda que tem alguma credibilidade. É aquele ainda em que eu posso confiar, às vezes, os meus segredos mais íntimos que eu não confiaria para a minha própria família. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à frente. Então o termo ética, o que é ética? É bastante complexo, uma vez que tal conceito ainda não é claro. As pessoas falam de ética e moral, mas não sabem o que é ética. Tá? Então o que é ética? Qual que é a diferença da ética e da moral? Uma vez que elas são colocadas lado a lado. Tá? Então vamos ver aqui. O que é ética? Ética é um saber científico que se enquadra nas ciências sociais. É uma disciplina teórica, um sistema conceitual, um corpo de conhecimento que torna inteligível os fatos morais. Então, assim, a ética é o conjunto de procedimentos que nós utilizamos para formar todas as outras perspectivas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau!